Nesse vídeo nós vamos ver os sistemas de amortização. O principal objetivo, do sistema de amortização é a gente observar o comportamento das prestações, amortizações e juros em diversos financiamentos. Então, o principal objetivo das séries uniformes é a liquidação de dívidas, para bens de pequenos valores. Normalmente essas prestações são constantes e em pequena quantidade, poucas prestações. Mas quando a gente tem bens de maior valor, os prazos são maiores e as prestações nem sempre constantes. E as taxas de juros também podem ser pós-fixadas. Então, a gente vai ver aqui alguns tipos de sistemas de amortização. O primeiro que a gente vai ver é o Price, também conhecido como sistema francês de amortização. Nele, os juros são calculados sobre o saldo devedor no período anterior, as prestações são constantes, os juros decrescentes e a amortização crescente. Vamos ver com mais calma essa situação dentro de um exemplo. Supondo uma taxa de 10% ao mês, calcule o valor da prestação para um indivíduo que opte pelo sistema Price para o financiamento de 100 em 8 prestações sem entrada. Como que funciona a mecânica dessas parcelas e do cálculo do sistema de amortização? O valor de cada prestação é a soma da parcela dos juros com a parcela da amortização. Então, prestação é juros mais amortização, independente de ser Price ou qualquer outro sistema. A parcela de juros é obtida mediante a aplicação da taxa de juros contratada no financiamento sobre o saldo devedor ao final do período anterior. Então, juros é sempre a taxa aplicada ao que você estava devendo no final do período anterior. E o saldo devedor em um período é igual ao saldo devedor do período anterior menos a amortização existente na prestação paga no período. Então, você sai do período, depois que você paga aquela parcela, devendo quanto? O quanto você devia no período anterior, menos o que você conseguiu amortizar com aquela parcela que você acabou de pagar. Então, o seu novo saldo devedor é o saldo devedor anterior, menos o que você conseguiu amortizar. Essas três relações aqui, elas são válidas para qualquer sistema de amortização, Então, vamos fazer o exemplo aqui do valor de 100 contratado a 10% para pagamento em 8 parcelas. O valor da prestação a gente pode calcular tanto com a nossa expressão de cálculo de prestação de uma série uniforme. Então, vamos fazer aqui. Elevado a n. Isso aqui dividido por 1 mais i elevado a n menos 1. 18,74. Ou a gente faz pela fórmula do Excel, que é o pagamento, você informa a taxa, o número de períodos, o valor presente aqui com o sinal trocado, 18,74. Então, aqui a gente vai ter no sistema Price a prestação constante. Então, vamos ver aqui período a período o que acontece. Então, se a prestação é constante, cada um dos 8 meses o valor da prestação é 18,74. E aí, a gente vai então agora calcular os juros e a amortização. Os juros é a taxa aplicada a saldo devedor no período anterior. Então, saldo devedor aqui no período anterior é 100, taxa de juros 10, que eu vou fixar aqui apertando F4. Então, nessa prestação de 18,74, eu estou pagando 10 de juros. Então, a amortização é a diferença, Vai ser a diferença, vai ser a prestação menos os juros, 8,74. Então, depois de pagar essa prestação, qual que é o seu saldo devedor? O saldo devedor no período anterior, menos o que você conseguiu amortizar nessa prestação, 91,26. Aí, vamos para o período seguinte. Quanto que você vai pagar de juros nessa segunda prestação?
10%, né, o saldo devedor, vezes a taxa de juros, 9,13. Se a prestação é 18,74 e você pagou 9,13 de juros, a amortização 9,62. Então, isso aqui é o que você vai conseguir abater do seu saldo devedor, 9,62. Então, o saldo devedor novo após a segunda parcela é esse aqui, né? 81,64. E aí, vai se repetindo isso, né? Novos juros vai ser saldo devedor do período anterior vezes a taxa de juros, né? Novo valor de amortização é 10,58 e o novo saldo devedor 71,06. Então, a gente pode, né, copiando para baixo aqui essas fórmulas, repetindo essa mecânica, né, o que a gente vai ver? A gente vai ver nesse sistema, né, que você começa pagando mais juros aqui no começo, os juros vão diminuindo, a amortização vai aumentando, né, quando a prestação é constante, e você termina o financiamento com o saldo devedor zero, tá certo? Então, se os cálculos estiverem certos, você chega quitando o financiamento no final. Então, esse é o sistema Price, de prestação constante. Agora, vamos ver o outro sistema, que é o SAC, de amortização constante. Nesse caso, o valor da amortização em cada uma das parcelas é definido por essa conta simples, é a dívida dividido pelo número de prestações, número de parcelas. E aí, vamos ver na planilha como que isso funciona. No mesmo exemplo, né, a gente vai ter o financiamento de 100, a mesma taxa, a mesma quantidade de parcelas. Como a amortização é constante, eu vou fazer 100 dividido por 8, 12,50. Então, nas minhas 8 parcelas, eu já sei que eu vou amortizar 12,50 em cada parcela. E aí aqui, né, a mecânica é diferente. Você vai calcular os juros, que é saldo devedor vezes a taxa, e a prestação vai mudar em cada momento, né? Porque ela vai ser agora a soma dos juros com a amortização. Juros com a amortização. E o saldo devedor, né, obviamente, é sempre o saldo anterior menos o que você amortizou. Então, aqui, novamente, né, os juros nesse período é o saldo devedor anterior vezes a taxa. A prestação é a soma de juros e amortização. E o saldo é o saldo anterior menos o que você amortizou. Então, repetindo isso aqui, né, para baixo, a gente vai ver que você chega também, né, obviamente, aqui no último período com o saldo devedor zerado, né, você quitou o financiamento, só que num regime em que a amortização é constante, você paga mais juros aqui no começo, né, e a sua prestação começa, então, mais alta no começo e vai diminuindo ao longo do tempo. Eu vou colocar um link, né, aqui no vídeo, dessa página aqui, que tem uma discussão sobre qual que é a melhor taxa, né? Qual que é o melhor regime, se é o Price ou o SAC. Então, eu achei que aqui está bem explicadinho, tem uns gráficos aqui também interessantes para vocês olharem, né? Com relação ao valor da parcela, ó, no Price é constante, no SAC você começa pagando uma parcela mais alta e depois vai diminuindo. A amortização no SAC é constante, no Price você amortiza muito pouco no começo e mais no final. E o saldo devedor, né, que no SAC cai linearmente, mais rapidamente, né, e no Price ele cai mais lentamente no início, né, e aí essa é a argumentação aqui para dizer que no final das contas no Price você acaba pagando um pouco mais de juros, né. Então olhem depois com calma, né, essa discussão, tem comentários aqui embaixo também, para entenderem bem essa comparação aqui entre esses dois sistemas. Agora a gente vai ver outras variações, né? Então a gente tem, por exemplo, o sistema americano.
No sistema americano, apenas o valor dos juros vai ser pago, sendo o principal restituído ao final da operação. Para diminuir o risco do emprestador, é comum exigir que o devedor deposite mensalmente parcelas em um fundo, que eles chamam de sinking fund, que ao final do prazo contratual de empréstimo deverá apresentar como saldo o valor do financiamento. Sob o ponto de vista do financiado, o sistema Price apresenta menores desembolsos mensais. Então, vamos ver como que fica isso na planilha. Então, olha só, no sistema americano, você vai pagar só o valor dos juros, né? Então, os juros aqui, você vai pagar sempre o saldo devedor vezes os juros, né? Então, você vai sempre pagar aqui juros de 10. Não vai amortizar nada. Sua prestação, e aqui o saldo devedor vai se manter, né? Como 100. Então, a sua prestação vai ser sempre aqui os juros, né? Você só vai pagando juros. E no final, para quitar, você tem que pagar saldo devedor mais os juros. Você paga o saldo devedor todo no final, né? Para você poder quitar aqui. Tá certo? E aí, o que que acontece? Essa história do sinking fund funciona assim, né? Para diminuir o risco de quem adota, né, do financiador, né, que está esperando esse pagamento desse principal aqui só no final, para diminuir o risco dele não receber, no contrato exige que o contratante vá depositando mensalmente valores no fundo. E aí, que valor seria esse? Se o saldo, né, o valor do financiamento é 100, ele pode remunerar essas aplicações no fundo, por exemplo, a 7%. E aí a gente vai calcular o valor dessa prestação, né, desse depósito mensal, com a nossa expressão aqui, que vai depender do valor futuro, né? Então, na verdade, você quer que no final dessa aplicação você tenha o 100 do principal para poder pagar. Então, a gente vai calcular aqui, né, pela fórmula, o valor futuro vai ser o 100, que é o que você quer ter lá no final. A taxa dessa aplicação é 7%, então vezes 7, dividido por 1 mais essa taxa aqui elevado a n, menos 1, 9,75. Ou a gente calcula, né, pelo Excel, colocando a taxa, o número de períodos, o valor futuro de 100 e vai dar os 9,75. Então, aqui, a planilha de financiamento, né, vai continuar com todos os períodos aqui, você pagando 10, sem amortizar nada. Você só vai amortizar aqui no final o 100 total, né? Consequentemente, a prestação vai ser desse jeito aqui, né? E o saldo de 100 no início, ele vai se manter, né? Como 100 aqui, né? Porque ele vai ser sempre, você não está amortizando nada. E você só amortiza tudo de uma vez no final. É interessante a gente ver também aqui como que fica o depósito no fundo, né? Imagina que ele faz o primeiro depósito de 9,75. E aí ele tem o saldo inicial de 9,75. Os depósitos seguintes aqui, vamos ver como que isso vai se comportando, né? No final da segunda prestação, o que que ele tem? Ele tem esse saldo aqui, vezes 1 mais a taxa aqui de rendimento, né? Faltou 1 mais. Vezes 1 mais o 7%.
a primeira prestação rendeu 7%, né? Mais o que ele depositou agora no segundo mês. No terceiro mês, ele tem esse saldo aqui, né? Vezes 1 mais a taxa de rendimento, mais a nova prestação que ele depositou lá. Isso aqui, sucessivamente, vai chegar exatamente aqui no final, né? Ao 100. Então, ele tem, no final aqui do financiamento, ele saca, né? Ele retira, né, o saldo desse fundo aqui e paga, então, a amortização total aqui do 100 no 8º mês, tá certo? Então, funciona dessa forma aqui. Bom, a gente tem outros sistemas possíveis, né, que a gente vai ver aqui os exemplos no Excel. Então, por exemplo, price com resíduo. O saldo deverá ser quitado integralmente no final do prazo ou repactuado. Então, imagina que, nesse nosso exemplo, ao invés da gente pagar a prestação de 18,74, que foi calculada lá no modelo Price, a gente só consiga pagar 15. Então, vamos colocar aqui a prestação de 15 e ver o que acontece com o saldo devedor. A mecânica é a mesma, né? Os juros é saldo do período anterior vezes a taxa, a amortização, a prestação menos os juros. E o novo saldo devedor é o saldo devedor anterior menos o que você conseguiu amortizar. O juro na segunda parcela, então, vai ser 9,50, a amortização 15 menos 9,50, 5,50, e o novo saldo devedor, 95 menos 5,50, 89,50. E assim sucessivamente, né? Então, o que vai acontecer? No final, você não zerou o financiamento. Você terminou o período devendo 42,82. Ou você paga, né, junto com os 15, esses 42,82, numa prestação de 57,82, ou você vai contratar um novo financiamento para quitar esse saldo aqui, tá certo? Bom, o price com inadimplência, você imagina que você não consiga pagar nem os juros. Imagina que ao invés dos 18,74, você só vai pagar 5, né, de prestação. Aí você está numa situação realmente mais complicada, porque você está pagando, na verdade, seu saldo devedor está aumentando, né? Você vai ter aqui amortização e prestação menos os juros, né? E aí, quando você faz saldo menos amortização, o seu saldo devedor está aumentando. E aí, a cada período, né, você tem um saldo devedor maior. Tá certo? Você está devendo aqui 157,18. Um outro exemplo que a gente tem é o financiamento com prestações variáveis. Como que vai funcionar o caso de prestações variáveis? Imagina nesse financiamento que você tem essa sequência aqui de valores, né? Aqui não tem como a gente saber a priori o que vai acontecer com o saldo devedor no final. Então vamos calcular, né? Os juros vai ser o saldo devedor vezes o saldo devedor no período anterior vezes a taxa, amortização, prestação menos juros, saldo devedor, saldo do período anterior menos a amortização. E aí aqui, né, a gente... não, peraí. Aqui eu tenho que copiar por partes para não mudar as prestações variáveis, né? Então, veja que essas prestações aqui zeraram certinho aqui o déficit. O déficit não, a dívida, tá certo? Mas aqui, né, para você observar o que vai acontecer, você tem que ir fazendo, como as prestações são variáveis, e fazendo o cálculo, né, sempre dos juros, da amortização e do saldo devedor, tá certo?
Bom, um outro exemplo é o price com prestações intermediárias, né? Que é bastante comum. Então, no caso aqui, né, no nosso financiamento de 100 em 8 prestações, imagina que a gente tenha duas intermediárias. Você vai pagar no terceiro mês 20, além da prestação, né? E vai pagar 6 no sexto, vai pagar 20 no sexto mês também. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o valor dessa prestação constante aqui do sistema price, né? Para a gente fazer isso, o que eu faço? Eu preciso considerar essas intermediárias no cálculo da minha prestação. Para fazer isso, eu preciso levar esses valores para o momento zero, saber quanto que essas intermediárias valem aqui no momento de contratação do empréstimo, né? E abato esse valor presente desse valor, e aí é esse saldo que eu vou pagar nas prestações. Então, vamos fazer o cálculo aqui para ficar mais claro. Qual que é o valor presente do 20 que está no terceiro período? Eu levo o valor presente, né, dividindo por 1 mais a taxa elevado a 3, né? Que eu estou pagando no terceiro período. Então, esse 20 que eu vou pagar no terceiro mês vale no momento zero 15,03. O 20 do sexto período vale no momento zero 11,29. Então, o valor do financiamento líquido das intermediárias vai ser o quê? O financiamento é 100, só que desse 100 você paga 15,03 na primeira intermediária e paga 11,29 na segunda intermediária. Então, você vai pagar nas prestações 73,68, né? Que é o 100 menos esses valores aqui. Então, o valor da prestação, vamos fazer aqui direto no Excel, a taxa, o número de períodos, o valor, então, que você vai pagar nessas prestações é o 73,68. 13,81. Então, as suas prestações aqui vão ser no valor de 13,81. Então, vamos ver aqui, né? A menos aqui, né? Quando chegar aqui na terceira, a gente, na verdade, vai pagar o 13 mais a intermediária, né? E aqui, mais a intermediária. O resto do cálculo é a mesma mecânica que a gente viu nos outros, né? Saldo, os juros aqui é o saldo vezes a taxa de juros, né? A amortização, prestação menos juros, saldo devedor vai ser o saldo anterior, né? Menos a amortização. Os juros aqui 9,62, a amortização, prestação menos juros, e o novo saldo devedor, saldo do período anterior menos amortização. E aí, o que acontece quando chega nessa primeira intermediária, né? A gente vai ver aqui que a amortização vai ser bem maior, né? Você vai amortizar o 24,61 aqui, né? E o seu saldo devedor vai cair mais rapidamente aqui nesse momento para 67,38. E aí, esse cálculo continua, né? Para os demais períodos. Quando chegar a segunda intermediária, a gente vai ter novamente, né, uma amortização maior, 28,56, o saldo devedor vai cair significativamente aqui, né? E aí a gente tem, então, no restante do período, o cálculo com a prestação de 13,81, e aí isso vai chegar aqui zerando o financiamento. Então, sempre que tivermos intermediárias, né, a gente vai levar essas intermediárias a valor presente,
abater do valor do financiamento e calcular o valor da prestação com esse saldo, né? Que é o financiamento menos o valor presente das intermediárias. Feito isso, né, o financiamento vai zerar aqui direitinho. Você vai chegar no final quitando, né, todo o principal, tá certo? Bom, além dessas situações, a gente tem o caso das taxas pós-fixadas. Em financiamentos mais longos, a prestação aproxima-se da definida para uma perpetuidade, o que equivalerá ao pagamento dos juros, sendo o principal nunca amortizado. Como viabilizar prazos mais longos se houver a necessidade de cobrança de taxas mais elevadas, como, por exemplo, no caso de expectativas de alta da inflação? A solução é financiamentos pós-fixados, onde a prestação é reajustada periodicamente de acordo com a variação de algum índice de preços. E aí vamos ver na planilha um exemplo de financiamento dessa forma, né? Continuamos com o nosso exemplo de 100, 8 prestações a juros de 10%. O valor da prestação é 18,74, né, como a gente já calculou antes. Só que agora eu tenho esses índices aqui de reajuste. Em cada mês eu tenho que aplicar, né, o índice de reajuste que está definido ali. Então, o que vai acontecer? A gente vai aplicar esses índices, né, ao saldo e à prestação. Cada período a gente vai ter que fazer isso. Então, a minha dívida que começou aqui em 100, quando chega nesse primeiro período aqui, ela já tem que ser corrigida pelo índice do primeiro mês. Então, você está devendo 110. A sua prestação também tem que ser corrigida. Então, a sua prestação é o 18,74 vezes 1 mais o 10%, 20,62. Os juros de 10%, eles são calculados em cima do saldo corrigido, de 110. Então, a gente tem uma amortização, que é prestação menos juros, agora com os valores todos corrigidos, né? E aí a gente tem o saldo no final do pagamento, né, dessa primeira prestação, é o saldo corrigido menos a amortização. No segundo mês, você vai começar corrigindo o saldo. Então, é o saldo anterior vezes 1 mais a correção do segundo período. A prestação também é a prestação anterior vezes 1 mais esse índice de correção do segundo mês. Os juros vai ser, né, o 10% aplicado sobre o saldo corrigido. A amortização é a diferença, né? E o saldo antes da correção vai ser o saldo no final, né? No final dessa prestação é o saldo aqui corrigido nesse período menos o que você amortizou. Então, novamente aqui, vamos corrigir o saldo, agora com o índice do terceiro período. Vamos corrigir a prestação com o índice do terceiro período. Os juros, né? 10% sobre esse saldo corrigido, a amortização aqui por diferença, e o saldo vai ser o saldo corrigido menos o que você amortizou aqui. Então, acho que aqui eu consigo agora copiar para baixo e a gente vai ver que, fazendo essas correções, né, no saldo e na prestação, a gente vai chegar também ao final com a dívida quitada, né? Você vai corrigindo o saldo e prestação, no final você conseguiu amortizar a dívida toda. Então, nós temos aqui, né, nesses
nesses exemplos as diversas formas de sistemas de amortização, e eu vou colocar também o link da minha página onde esse arquivo Excel está disponível para vocês, tá ok?